sua mão, só para abençoar ela. Vai, que ela é linda. Muito boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Você está feliz? Ela é expert em me deixar sem graça. Pense numa mulher, meu Deus, ela fez curso e foi aprovada. Êxodo capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor. Coisa linda, irmãos, mais uma noite dos nossos 12 dias proféticos. Podem sentar, queridos, aonde nós estaremos recebendo mais uma palavra. Deus tem ministrado de forma poderosa aos nossos corações. Ele tem feito coisas lindas e maravilhosas. E eu sei que essa noite não será diferente. Vocês, olhem para mim, ó. Vocês nem têm noção de como é os bastidores dos 12 dias. É uma perturbação entre nós e os pastores. Porque um quer saber qual é a data do outro, um quer saber se a mensagem já está preparada, o outro quer saber qual é a data do outro. Um briga para ser logo no início, outros querem ser depois. Quem é depois quer ser no início, quem é no início quer ser depois. A responsabilidade só aumenta quanto mais vai ficando à frente. Mas, graças a Deus que a nossa dependência está no Senhor. E eu sei que essa noite Ele vai falar poderosamente aos nossos corações. Você pode dizer amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, aperta os cintos. Aí eu quero fazer um pedido a você, tá bom? Aí você vai fazer esse pedido à pessoa que está do seu lado. Diga assim, ó, aperte os cintos. Diga, porque essa noite, na pregação dela, será menos aplausos e mais glória a Deus. Pode ser assim? Vamos fazer assim essa noite? Quando você fizer assim, você dá glória a Deus e traz a mão para cá, tá bom? Tá bom, irmãos? Vocês já aplaudiram demais hoje. Êxodo capítulo 2, quem encontrou diz amém. Do versículo 1 em diante, eu quero falar sobre Joquebede. Nos diz assim a palavra do Senhor. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito ou formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamante-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Quando o apóstolo pediu para que eu pudesse escolher uma personagem, é óbvio que eu fui em busca de uma mulher. E Deus ministrou o meu coração acerca desta mulher chamada Joquebede. E quando eu fui orar para que o Espírito Santo trouxesse aquilo que Ele quer falar essa noite, o Espírito falou forte ao meu coração: Joquebede, uma mulher que gerou o sobrenatural em tempos difíceis. Nós estamos no ano do governo
supremo de Deus. Nós estamos debaixo de uma proposta dos céus para que nós possamos viver o sobrenatural. E quando eu falei Joquebede, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou encontrar nessa mulher para falar do sobrenatural? E logo, irmãos, quando eu comecei a buscar, eu falaria aqui a noite toda e ainda tinha mais coisas para falar. E eu confesso aos irmãos, tenho mais de 20 anos de evangelho, todo ano eu leio a Bíblia toda, sei a história de Joquebede, de Isso, é só para saber se vocês estão aqui. De cor salteado, mas eu confesso que hoje eu consigo estar mais apaixonada por essa mulher do que como eu já estava. E a palavra do Senhor, queridos, vai nos falar a respeito do contexto disso aqui que aconteceu. A Bíblia nos revela que o povo de Israel, eles tinham recebido o benefício do Senhor por intermédio de José, quando ele ainda estava lá no Egito em vida, porque ele foi colocado como governador daquela terra. E a Bíblia diz que ele achou graça diante do rei, diante do faraó. E a palavra do Senhor nos diz que agora o povo começa a desfrutar daquilo que Deus havia providenciado por causa do tempo de fome. A Bíblia diz que este rei, que conheceu José, que honrou José, a Bíblia diz que este homem morre e agora ele não mais, o novo rei que se levanta, ele não mais conhecia a história de José, não mais conhecia José. E ele percebeu que o povo que foi trazido para o Egito, o povo de Israel, estava crescendo sobremaneira. Esses dias o que mais nós ouvimos falar aqui foi a respeito do crescimento da igreja e que as portas do inferno não podem prevalecer, que o inferno não para a igreja do Senhor Jesus. E assim aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel crescia sobremaneira. Então aquele rei, ele ficou com medo do povo se levantar contra e eles sucederem e vencerem, porque havia numerosa multidão. A Bíblia diz que ele diz, então, aumenta os açoites, aumenta o poder da escravidão, aumenta o jugo, mas quanto mais ele mandava aumentar, mais o povo crescia. E havia uma numerosa multidão naquela terra. A palavra do Senhor agora nos diz que ele tem uma outra ideia. Qual foi a ideia do rei? Olha só, este povo está crescendo, este povo está aumentando, o Egito está tomado dos hebreus. Então agora eu baixo um decreto dizendo: toda criança do sexo masculino que vier a nascer, elas vão ser jogadas no Nilo, no rio, para que parem-se a produção, a reprodução, parem de crescer. Levanta a tua mão direita, por favor. Diga comigo assim: ninguém jamais vai parar o crescimento da igreja. Escute isso aqui. Aí a Bíblia agora vai nos revelar que diante desse decreto entra a história desta mulher chamada Joquebede. E aqui eu quero trazer somente bem rápido algumas coisas sobre esta mulher. Seu nome significa o Senhor é glória. Ela era descendente de Davi, de Levi, nasceu numa época em que os israelitas estavam no Egito, foi esposa de Arão, mãe de Arão, Miriam e Moisés. Mas eu quero trazer primeiramente a respeito da coragem dessa mulher. Diga comigo, coragem. Põe a mão no seu coração e diga coragem. Havia um decreto do rei. Todas as crianças que nascerem do sexo masculino precisa ser jogada no rio para que morra. A Bíblia diz que esta mulher, ela gera Moisés e ela pega aquela criança e ela esconde aquela criança dentro da sua casa. Quem aqui é mãe? Por favor, levante a mão. Como isso é possível? A minha vizinha, a família dela é de Alagoinhas.
E todas as vezes em que uma das pessoas da família dela que está fazendo um certo tratamento aqui em Salvador, ela está lá na casa dela, vem ela, vem a filha e vem o netinho dela. Todas as vezes que ela está, nós só descobrimos por causa da criança. E a gente fala assim, ó, Meire está aí, por causa da criança. Aquilo era impossível de acontecer, irmãos. Como que se fazia para abafar o choro de um bebê? Como se fazia para controlar o choro de uma criança quando ela estava com fome? Ou Deus não fez chorar, ou Deus fez os seus vizinhos e o povo do Egito ensurdecer. De uma coisa é certa, a Bíblia vai nos dizer que esta mulher teve coragem suficiente para proteger aquilo que era seu, para proteger aquilo que lhe pertencia. Quando você vai para o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23, está escrito, não temeram o decreto do rei. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? O sobrenatural é para aqueles que não têm medo de correr risco. Uma igreja destemida. Mas há um decreto, mas também existe um Deus que trabalha em favor dela. Aquela mulher entendeu que a coragem faria com que ela pudesse desfrutar do sobrenatural. Essa noite, Deus vai derramar uma coragem sobre a tua vida. E você vai passar por aquelas portas sem medo de correr risco. Porque existe um Deus que também já liberou um decreto em favor da tua vida. A coragem levava aquela mulher dizendo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Algumas vezes eu imagino a aflição dela dizendo, como é que eu vou conseguir? Mas ao mesmo tempo a coragem tomava e ela dizia, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu queria muito uma revelação poderosa da parte de Deus, para que Ele pudesse me explicar o que foi que aconteceu com aquela criança, ou o que foi que Ele fez com o povo do Egito, mas eu não estou interessada nisso. O meu interesse é de fato exercer essa mesma posição que Joquebede, uma mulher destemida, cheia de coragem, sem medo de correr risco. Diga comigo, coragem. É interessante quando você pensa no sobrenatural e como essa mulher desejou e fez tudo para viver o sobrenatural. Mas tem algo interessante aqui que eu encontro na vida de Joquebede. Saber esperar o momento certo é essencial para viver o sobrenatural. E quando for agir, precisamos agir estrategicamente. Saber esperar o momento certo. Imagina aquela mulher dando à luz e sabendo que era um menino. Ela não se precipitou. O que tem de crente precipitado nesses últimos tempos não está no gibi. Aquela mulher dá luz a um menino, poderia se desesperar, poderia se precipitar, poderia fazer qualquer coisa, mas ela esperou em Deus. A Bíblia diz que ela consegue manter o seu filho ali por 3 meses. Somente depois de 3 meses, ela põe um projeto em ação. Existe um momento exato para todas as coisas. Não adianta colocar a carruagem na frente dos bois. Na hora exata, tudo vai acontecer. E nós precisamos ter sensibilidade para saber, essa é a hora de Deus. Interessante que ela compreendia acerca do momento certo que era essencial para desfrutar do sobrenatural. E ela pega aquela criança, põe naquele cesto, prepara todo esse cesto direitinho para que não entrasse água. E a Bíblia diz que ela deposita as margens do rio. Olhe para mim, porque isso aqui veio dos céus. Quando ela deposita as margens do rio, ela chama a sua filha Miriam e diz assim: fique observando o que está para suceder, porque ela sabia que aquele cesto com aquela criança não ficaria parado. As próprias
sobrenatural de Deus, precisamos entender que a direção precisa estar nas mãos dEle. Quem vai conduzir não sou eu que sou mãe. Quem vai conduzir não é você, Miriam, que é irmã. São as águas. Deixa eu te dizer. Esse ano é o ano do governo supremo de Deus. E só viverá isso quem de fato entregar as rédeas na mão dele. Para ele mandar, para ele governar. Fazer como quer e como tem vontade. Nós sabemos que a água representa, né, o próprio Espírito. Como o pastor Kiko pregou, é a sombra, o novo é a sombra do antigo. Então ela estava dizendo, as águas vão levar e vai ter um determinado fim. Mas eu acredito que quem está conduzindo é Deus. Não dá para sonhar, projetar, orar e acreditar que viveremos o sobrenatural quando nós estamos tomando o governo das nossas vidas, da nossa casa e da nossa família. Aquela mãe disse, agora eu entrego, deixa as águas levar. Não vai, irmãos, não vai. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Enquanto nós estivermos mantendo as rédeas na nossa mão, nada de governo de Deus, nada de sobrenatural. Enquanto nós acharmos que sabemos alguma coisa, que temos experiências para fazer, que temos experiência para construir, nada vai acontecer. Agora você quer ver? Ele estabelecer o governo dele, ele trazer o sobrenatural, é de fato nós nos rendermos a Ele dizendo, Senhor, o Senhor me deu, eu devolvo ao Senhor, conduz a minha vida, conduz os meus passos, conduz a minha vontade, conduz a minha família, porque nada do que tenho é meu, é tudo teu e a ti eu devolvo. Joquebede entendeu que ela precisava colocar as margens do rio e deixar as águas levar. Na hora exata, no momento exato, a Bíblia diz que a filha de Faraó desce para se banhar. Talvez você esteja fazendo até o que é certo, mas você precisa descobrir o momento exato de ser feito. Nem uma hora antes, nem uma hora depois, nem 20 minutos antes, nem 20 minutos depois. Na hora exata. Deixa eu repetir isso aqui para você guardar no seu coração. Saber esperar o momento certo é essencial para viver o sobrenatural. E quando você for agir, haja de forma estratégica. Ela chama Miriam e diz assim, minha filha, ó, a estratégia é essa. Fica aqui de parte, ó, observando todas as coisas. Porque depois vai chegar surpresas para mim, para você e para a nossa casa. Você recebe isso também? É interessante, irmãos, que a Bíblia diz que estava tudo na hora tão exata, que quando a filha de Faraó descobre a criança, Miriam se aproxima e fala para ela assim, você quer que eu providencie uma mulher para criar esse menino? Estrategicamente, irmãos, pelo amor de Deus, entenda que Deus tem seus planos, que Deus tem os seus propósitos, e Deus tem estratégias. É interessante isso aqui, ó, que coisa linda. As mães, eu quero pedir às mães que depois dessa palavra, você precisa dar um glória a Deus. A Bíblia diz que Miriam falou assim, você quer que eu providencie? Vai lá, providencia. A Bíblia diz que Miriam corre e vai até a mãe e fala assim, deu tudo certo, tá ok. Aí a Bíblia diz que ela leva Joquebede, aí ela fala assim, cria esse menino aqui. Desde amamentar esse menino aqui, ela falou, pode deixar comigo, tá tudo certo. Não fica por aí não. Eu ainda vou pagar o salário para você criar o seu próprio filho. Ai, irmã, esse Deus sabe como fazer, Ele sabe como trabalhar. Precisamos nos inclinar, porque tudo vai cooperar para o nosso bem. Imagina, mãe, você recebendo para criar seu filho, ó. Já é um prazer, né? Criar, cuidar, amamentar. Imagina ainda todo mês, ó. Dinheirinho lá na... Meu Deus.
Diga comigo assim: Deus é perfeito em tudo o que faz. Por isso tenha calma, tenha paciência, não meta os pés pelas mãos. Um linguajar bem popular, não se aveste não, se aquieta. Que agonia desesperadora é essa? Aprenda somente a esperar a hora exata e agir de forma estratégica, porque tem sobrenatural do Senhor chegando para a tua vida. Interessante aqui também, irmãos, eu aprendo com essa mulher, é que a fé nos conduz ao sobrenatural. Diga comigo: a fé me conduz ao sobrenatural. Quando você olha esse projeto de Joquebede, você entende que era um projeto anormal. Ela estava diante de um decreto do rei, ela estava colocando a cabeça a prêmio. Porque se fosse descoberta, aquela mulher seria morta. Não só o seu filho, Moisés, os seus demais filhos, Arão e Miriam, seu marido, Arão, seria uma catástrofe. Mas eu entendo que essa mulher tinha fé. Diga comigo: fé. Mas também já foi dito aqui esses dias que Deus vai trabalhar, que Deus vai operar de uma maneira em que nós não iremos conseguir compreender. Ele vai fazer coisas, Ele vai nos fazer trilhar por caminhos, qual nós acharemos que está tudo errado. Não é bem assim, mas Ele tem o controle e permanecerá com o controle. Então no final vai dar tudo certo. Talvez se aquela mulher compartilhasse com alguém acerca daquele projeto, as pessoas iriam se levantar contra. Deixa eu abrir um parêntese para dizer isso a você. Existem coisas que Deus vai pedir a você para esse ano de 2025, que só vai fazer sentido para você. E se veio de Deus, você não deve se preocupar. Você não precisa ter medo. Só precisa fazer sentido para você que está de joelhos dobrados e que está nesses 12 dias clamando a Ele por algo novo. Então fazia sentido para aquela mãe. E ela olhava para aquele projeto e talvez alguém falou com ela acerca de que o decreto estava aí em alta, mas dentro dela havia uma explosão de fé, dizendo: vai dar certo. Eu imagino Miriam dizendo assim: mãe, como é que vai ser isso? Não sei, só tenho certeza, vai dar certo. Talvez as pessoas que cercavam aquela mulher dentro de casa ouviam burburinhos e diziam assim: eita, que nós iremos morrer se for descoberto esse projeto. Joquebede olhava e dizia assim: pode ficar quieto, porque eu creio, vai dar certo, eu vou conseguir. Lá no final vai ser vitória, tem boas notícias chegando. Entenda isso, que a fé vai mover você por lugares aonde as pessoas dirão: você está louco, você está maluco, isso aí não é coisa de Deus não. Vá buscar um pouco mais. Mas a fé, irmão, não dá para explicar. Quem entende acerca da fé faz coisas que nunca fez, caminha por caminhos que nunca andou e obedece a Ele sem questionar, sabendo: vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Fé é você acreditar naquilo que ainda não foi materializado. Se materializou, você não acredita, você não tem fé. Isso aí é crença. Eu acredito porque materializou. Mas fé é você enxergar como se já existisse. Eu imagino Joquebede separando as roupinhas lá do bebê. Eu imagino Joquebede arrumando tudo direitinho. E os outros filhos olhando para ela, dizendo assim: meu Deus do céu, minha mãe. Se fosse baiano, né, mãinha? E ela dizia assim: eu vou deixar tudo no seu devido lugar, porque eu sei o que eu estou fazendo. E a minha fé me leva a crer que vai dar tudo certo. Levanta a tua mão mais alto que você puder e diga: Deus, acrescenta a minha fé, porque vai dar tudo certo.
precisamos é ter fé. Uma fé inabalável. Que rompe. Que avança. Que dá passos sem ter medo. Porque só tem fé em Deus quem conhece Ele. E se você conhece Deus, você vai de olhos fechados, se joga, se lança, na certeza, sempre dá certo. Não é mão de homens, irmãos. Não é mão de homens que falha. Não é mão de homens que projeta uma coisa e dá errado lá na frente. É nas mãos de Deus. Que não erra, que não falha e que sempre tem vitória para a sua noiva, para a sua igreja. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que Joquebede, ela estava no Egito, ou seja, debaixo de escravidão, debaixo de servidão, era uma escrava. A palavra do Senhor nos diz que num ambiente extremamente difícil, Joquebede começa a gerar. Tem o seu primeiro filho, que é Arão. Logo em seguida, Miriam. Então, poderia se pensar que o ambiente em que ela estava, esse ambiente de servidão, esse ambiente de escravidão, ela estava gerando filhos para ser escravos. Então, o futuro de Arão e o futuro de Miriam seria um futuro de escravidão. Nesse ambiente difícil, a Bíblia vai nos dizer que é nesse ambiente difícil, de dificuldade extremamente difícil, ela tem 2 filhos e para inteirar, agora ela é engravida de novo, de Moisés. Só que quando Moisés nasce, não foi diante de tanta dificuldade quanto os outros 2. Porque os outros 2 só tinham possibilidade de ser escravos. Mas, quando Moisés nasce, havia um decreto de... E aquilo que Fabi disse, não é o ambiente que me define, é o que eu carrego. Eu vejo Joquebede olhando para ela, dizendo assim, eu estou nesse ambiente, mas o que eu carrego está para trazer novidades para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. É como se nós pudéssemos enxergar Joquebede olhando para a casa dela, dizendo, eu tenho tanta fé que eu estou no Egito, mas os meus filhos não ficarão aqui. Por isso eu vou dar continuidade a esse projeto. Nosso maior problema é acreditar que as coisas estão difíceis lá fora e a gente teme que a nossa casa e a nossa família seja alcançado com essa dificuldade. Joquebede olhou para ela e disse assim, se o povo de Israel que mais sabia fazer era filho. Então ela poderia ter parado por ali, mas ela tem o primeiro, tem o segundo. Diante de um ambiente de dificuldade, irmãos, servidão, escravidão, servindo ali, trabalhando para Faraó. Mas ela achou pouco, ainda engravida novamente, agora debaixo de um decreto de morte. Mas ela entendia, a fé que eu tenho no meu Deus fará com que eu e os meus filhos não permaneçam nessa situação. Se uma coisa é certa, eu não sei como ele vai fazer, não sei como ele vai trabalhar, mas uma coisa é certa, meus filhos não ficarão debaixo dessa escravidão. Quando você dá continuidade à história, você percebe que eles não ficaram lá. Então não é sobre o ambiente, é sobre o que você carrega. Não é o que você passa, não é o que você enfrenta, não é o que você está vendo, não é o que é só, não é. É sobre o que você carrega, só foi só até aqui. Porque daqui para lá tem coisas novas do Senhor chegando. Foi só até aqui. Porque aquilo que eu não vivi, os meus filhos viverão. Aquilo que eu não experimentei, os meus filhos experimentarão. Aonde eu não fui, eles irão. Tudo aquilo de bom e de melhor que eu não tive, os meus filhos terão. Por causa da fé que eu construí num Deus que não falha. E tem algo interessante aqui, irmãos.
palavra do Senhor vai nos dizer que Joquebede, ela entendia quem era Deus. Põe a mão no seu coração, por favor. Diga assim: Senhor, a cada dia me revele quem tu és. Olha que coisa interessante. Antigamente, né, não havia métodos contraceptivos. Então, o povo de Israel, à noite, ia brincar de papai e mamãe, 9 meses depois via o resultado. E Faraó ficando desesperado. Parece que toda noite eles faziam um filho, toda noite eles faziam um filho, toda noite faziam uns filhos. E Faraó ficando desesperado, porque só crescia, só aumentava. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Joquebede, na gestação de Arão e de Miriam, foi preocupante. Porque, como eu já disse, havia uma projeção num contexto de escravidão. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que agora ela entende que deveria gerar mais um filho. Diga comigo, gerar. A palavra do Senhor, querido, nos diz que Joquebede não estava gerando somente um filho. Quando você percebe aquilo que Deus estava para fazer, quando você projeta a sua mente para o resultado de tudo o que aconteceu, você percebe que Deus estava com Joquebede no princípio, até o último dia. Porque Joquebede estava gerando Moisés. E quem foi Moisés? O libertador de Israel. Escute isso aqui. Uma nação inteira dependia daquela gestação. Uma nação inteira estava na expectativa de algo acontecer. Uma nação inteira agora olha para os céus e clama e pede socorro. Êxodo capítulo 3. Dizendo: a aflição tomou conta de nós. Não estamos suportando mais o que estamos passando. Agora Joquebede estava gerando a resposta para o clamor de uma nação aflita. A palavra do Senhor vai nos dizer que a nação dependia daquela gestação, daquilo que ela estava gerando. Irmãos, são 12 dias proféticos onde Deus está gerando dentro de nós. Não é possível permanecer os mesmos. Não é possível viver a mesma vida. Não é possível continuar caminhando por esses caminhos que nós estamos caminhando. Deus está gerando coisas novas dentro de nós. Quando ela estava gerando, ela entendia que não era simplesmente um bebê, que não era simplesmente uma criança. Ela entendia que uma nação em peso receberia de Deus aquilo que Deus havia projetado por intermédio daquilo que ela estava gerando. Havia uma possibilidade dela olhar para o ambiente de dificuldade, para um ambiente de escravidão, de servidão que ela estava. E ela determinar: não quero mais ter filhos. Já basta Arão, já basta Miriam. Mas ela torna a gerar. Ela tinha base suficiente para interromper aquela gravidez, para abortar aquele que ela estava gerando. Mas ela entendia: algo extraordinário vai acontecer por intermédio daquilo que eu estou gerando. Deus não está de brincadeira conosco. Deus não está de brincadeirinha com as nossas vidas. Não está querendo fazer uma coisinha acontecer. Deus está gerando algo poderoso dentro de você. Quando eu estava preparando essa mensagem, já entrei na madrugada e eu ouvi o Espírito Santo bradar. Mas bradar, sabe quando você ouve a voz do Espírito
espírito e seu coração acelera. E ele falou para mim: Cristiane, diga à minha igreja, não provoque o aborto daquilo que Deus está gerando nele. Não provoque o aborto daquilo que Deus está gerando. Como uma nação de Israel dependeu daquilo que ela estava gerando, a sua família precisa daquilo que Deus está gerando em você. Seus amigos precisam daquilo que Deus está gerando em você. Seus colegas de faculdade, seus amigos do trabalho precisam daquilo que Deus está gerando em você. E nós não podemos provocar aborto. Nós não podemos matar aquilo que Deus está construindo dentro de nós. Aquilo que Deus está gerando dentro de nós. Porque existe, irmãos, lá fora pessoas desesperadas. Existem lá fora pessoas pensando no suicídio. Existem lá fora pessoas que vai ser alcançada por aquilo que Deus está gerando dentro de nós. Ele nunca nos prometeu mar de rosas, só vitória, só alegria, não. A Bíblia diz que Joquebede gerou o sobrenatural no ambiente de dificuldade. Lutas virão, mas o que você está gerando dentro de você em Deus é mais importante, é maior, porque existe pessoas lá fora que serão alcançadas com cura, com libertação, com salvação, com restauração, através daquilo que Deus está gerando em você. Por isso você não pode dar cabo disso aí. Por isso você precisa entender que depois desses 12 dias é hora de praticar. Porque Ele está gerando, o primeiro dia gerou, o segundo, o terceiro. Até hoje Ele está gerando. E nós não podemos abortar aquilo que está sendo gerado dentro de nós. Ela poderia ter parado. Ela poderia ter cessado, mas ela disse: eu não vou abortar aquilo que Deus está gerando em mim. Porque uma nação precisa. Algo lá na frente grandioso vai acontecer. Quantos aqui, irmãos, seja verdadeiro, quantos aqui nunca pensou em parar de cantar? Quantos aqui nunca parou de pensar, nunca parou de ter, nunca deixou de ter a vontade, sabe? De entregar ministério, de acabar com tudo. Final do ano de ano passado, chamei um amigo, falei para ele: estou cansada, rapaz. Estou cansada. Só que o homem é cheio de rótulos, de títulos, sabe? Ele é psicanalista, terapeuta disso, terapeuta daquilo. E ele mudou de casa e ele falou assim para mim: olha, vamos fazer um café somente com os amigos íntimos. E você faz parte, você orou. Então vem desfrutar conosco da minha casa nova. E eu fui, a esposa dele ligou, falou assim: Tiane, vem mais cedo para a gente conversar. E quando chegou lá foi uma sós. E naquele momento eu rasguei meu coração e eu falei para ele: estou cansada, vou parar. Vou ser só crente, vou trabalhar para Jesus assim, sabe, evangelizando. E ele falou assim para mim: sabe quantas vezes Deus já usou você, na palavra, para falar comigo? Sabe quantas vezes eu estava lá no chão, e eu vi você pregar, e Deus, por intermédio da palavra que saía da tua boca, Ele me ressuscitou. Sabe quantas vidas já foram alcançadas? Sabe o quanto que você pode ser um instrumento poderoso para trazer a esta terra aquilo que Deus já projetou no céu? Quem nunca pensou, irmãos? Quem nunca pensou? Quem nunca já esteve cansado, desanimado, abatido, triste? Quem nunca? Mas essa noite Deus me trouxe para dizer a você: não aborte aquilo que Deus gerou em você. E é interessante que quando eu vejo Joquebede encontrar forças, eu lembro daquele versículo que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 18. Essa é a resposta: o amor perfeito lança fora todo medo. O amor fez com que aquela mulher prosseguisse. O amor fez com que aquela mulher acreditasse que ia dar certo. O amor. E o mais interessante é que esse mês, representando o mês de outubro, é o mês de viver grandes mudanças por causa do... É o amor que nos faz continuar. Por amor ao filho, por amor a uma nação,
mesmo sem saber o que estava para suceder, ela entendeu: vou gerar o sobrenatural, mesmo em tempos difíceis. O Senhor me trouxe aqui para dizer a você que você é importante no reino e para o reino, que a sua voz é preciosa. O Senhor me trouxe aqui para dizer a você que não é hora de parar. O Senhor está gerando dentro de você algo tão precioso que você não imagina o quanto, mas que vai alcançar vidas e você vai ouvir falar acerca dos grandes feitos do Senhor. Mas você só não vai parar por causa do amor. O amor a Deus, o amor ao que Ele fez, o amor ao que Ele tem feito, ao amor que tem te feito caminhar e permanecer de pé na presença dEle. Joquebede olhou e disse: motivos eu até tenho para interromper, para parar por aqui. Mas ela entendia, lá na frente, existe um projeto maior da parte de Deus. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Se coloque de pé nessa noite.